Oi. Então, quem está com vontade de fazer oração? Um só, sem briga. Eu faço. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Bom, peço para que os espíritos de luz nos ilumine nesta reunião, nesse aprendizado que nós vamos ter agora nesta noite, que eles venham nos guiando, nos instruindo, para que todo este conteúdo venha nos agregar e nos abençoar com bastante intuição, e que a gente possa consumir cada vez mais esse conteúdo e assimilar e colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. Eu agradeço a todos os irmãos que estão reunidos nessa noite e peço para que os nossos irmãos de luz também aprendam conosco. É o que eu peço e assim seja. Então, vamos à leitura do Evangelho. Quem quer falar? Não sei se foi a mesma da semana passada, mas depois a gente vê. Capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Você vai ler? Hein, Lô? Lucineire. Lu, desliga seu telefone, por favor. Lucineire, desligue seu telefone. Seu microfone, por favor. Não o telefone. Então, vamos lá. Capítulo 5, item 22. Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, pois efetivamente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem, nas vias do progresso, uma prova mais longa do que a um espírito bom, que receberá em recompensa por seu mérito o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa está a de um mal, logo dizeis, antes tivesse sido este, estais em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa, e o que fica talvez não a tenha sequer começado. Por que desejais, então, que o mal não tivesse o tempo de acabá-la, e que o outro permanecesse ligado à gleba terrestre? E diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena, e que fosse retido na prisão enquanto se desse liberdade a um que não tinha esse direito? Fiqueis cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo, e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, de vossa estrita esfera, e, à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. Aparecer-vos apenas como um incidente ao longo de uma duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fénelon, em 1861. É o que estamos vivendo hoje, né?
Às vezes a gente morre alguém que a gente conhece com Covid, que é uma pessoa de bem, enquanto outros não tão de bem permanecem aqui. Esses que permanecem ainda tem uma prova mais exaustiva a cumprir. Bem, então vamos lá. Nós estamos em 11 no momento. Vamos lá, nós vamos falar sobre transmigração progressiva. 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. As dos nossos selvagens são almas no estado da infância? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. 191a. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento? Sim. De perfeição, porém não. São sinal de atividade e de consciência do eu. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos, o de adulto, que é o da perfeição, com diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e moral. Se somente se adiantou no sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. 192a. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenda e amarguras? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja no atual?
Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um ser elevado? Não, isso que não pode degenerar. 194A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem na categoria que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei, e Jesus carpinteiro. 195. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivesse empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa é a razão por que, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Essa palavra crisol é o mesmo que cadinho. Cadinho é usado aqui na siderurgia, por exemplo, quando eles vão fundir metais, né? E o crisol é semelhante a cadinho. Cadinho serve para a gente colocar vários metais dentro do cadinho, que é uma espécie assim de um cálice como se fosse de gesso, e colocá-lo em altas temperaturas para que aqueles metais se fundam. Então aqui ele faz uma analogia desse crisol com o aperfeiçoamento dos espíritos, tá? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. O suco da videira nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas.
O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao espírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Bom, vamos comentar sobre essa transmigração, né? Aqui o Kardec ele faz faz várias indagações, né, para saber como que acontece a evolução dos espíritos. E pelo que a gente percebe, a evolução não acontece em apenas algumas encarnações. Nós temos que passar por muitas encarnações, nós temos que passar por muitas situações para que a gente possa realmente saber que estamos evoluindo, né? Ter certeza da nossa evolução. Então, como é dito aqui, no início da vida, no início das primeiras encarnações do espírito no reino nominal, ele está ali como um mero aprendiz, né? Provavelmente venha, não tenha assim, uma inteligência tão depurada, é um espírito que ainda tem muito o que aprender. A cada encarnação que a gente vai tendo, a gente vai acumulando esses conhecimentos. Tanto assim que eu acredito que com todos vocês tenha acontecido algo na vida de vocês, né, em que, sem que houvesse muito esforço da parte de vocês, vocês compreendem uma atividade, um serviço, com muita facilidade, ao passo que outros já são bastante difíceis de compreender e de executar. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que a gente anteriormente teve contato com aquele conhecimento, com aquela atividade, e isso nos facilita a sua execução. Ao passo que as novas tarefas, os novos conhecimentos, já são mais difíceis para que a gente depure, que a gente realmente assimile. Isso acontece com todos os espíritos e é com isso que vem a nossa evolução. Aqui diz que, não sei se já passamos por isso, mas pelo menos vai dizer ainda na aula de hoje, que em algumas encarnações a gente pode ficar estacionário porque não cumprimos fielmente aquilo a que nos propusemos, né? Eu já comentei, acho que na aula passada, outro dia eu estava vendo uma palestra sobre o Barçanufo e a pessoa que fez a palestra estava comentando que ele veio, uma encarnação anterior, ele viveu na mesma região ali de Minas Gerais, uma pessoa muito simples, mas ele veio para aprender a lidar com as ervas, né? Então, deve ter vivido com pessoas que tinham esse conhecimento, ou fossem pretos velhos, ou fossem índios que tinham conhecimento, e ele veio uma encarnação inteira se preparando para ter esse conhecimento para, na encarnação seguinte, quando ele veio com Barçanufo, ele tem esse conhecimento de todo esse material vegetal, desses remédios vegetais, né, da alopatia, que ele usou muitas vezes no combate às doenças. Eu não sei se vocês sabem, o Barçanufo ele pereceu com a gripe espanhola. Então ele estava atendendo as pessoas e acabou sendo contaminado e veio a perecer. E morreu bem cedo, ele morreu com 30 e poucos anos de idade. Mas os seus conhecimentos de ervas, devido aos seus conhecimentos de ervas, ele era muito procurado como se fosse um médico, embora não o fosse. Vamos. Tudo bem? Alguma pergunta? Quem pergunta quer saber, hein? Vai trocar o tema agora. Nenhuma pergunta? Todo mundo? Por enquanto, não. Por enquanto tá certo. Tá certo? Então, na hora que tiver errado, vocês me avisam. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora vem um tema mais difícil. Sorte das crianças depois da morte.
197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. 197A. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existências precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação e expiação para os pais. 199A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina e começa a outra existência? Na 199 ali, quando ele fala dessa curta duração que pode ser o complemento de uma existência precedente, isso daí acontece geralmente com suicidas. Como eles tinham um plano de vida aqui de X anos, se eles antecipam a morte, isso faz com que eles tenham que complementar aquela existência. Isso não é uma regra, mas acontece com frequência no caso de suicidas. E essa pergunta do Kardec aqui, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Na época de Kardec, eu acredito que o índice de mortalidade das crianças era em torno de 50% ou até um pouquinho mais, né? Morria-se muito, até no começo do século XX, ainda era bem comum a gente ver famílias aí, mães que tiveram 10, 12, 15 filhos e que só metade estariam vivos, né? São poucos aqueles que conseguiram fazer com que todos os filhos sobrevivessem. Então, acredito que essa pergunta dele tenha sido mais em razão da frequência de morte que existia naquela época. Então, vamos ver aqui o comentário de Kardec. Se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se elas, sua morte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, que se vê submetida a outra metade? Então, aqui é uma pergunta que Kardec fez, inclusive para comparar a lógica espírita com a lógica da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela dizia que se a pessoa fosse boa ia para o céu, se fosse ruim ia para o inferno, e no caso das crianças, não sabia se seriam nem boas nem ruins. Se ela só tivesse uma única existência, qual seria o destino dessas crianças, né? Então, a Igreja Católica não dizia isso daí, falava que eles ficavam no limbo lá e depois seriam transferidas para um outro local. Eles não diziam qual que seria quanto tempo ficariam. Então, é uma dubiedade que existe no conceito católico. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás,
não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência? Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido na educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio. Não obstante, os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão, a lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Isso aqui é interessante, né? Porque o nosso código legal ele não permite a condenação de crianças, né? Hoje até 18 anos, o pessoal está querendo baixar essa idade para 16. E a gente vê algumas crianças com idades inferiores a esse limite que a gente tem no nosso código legal, que infelizmente praticam crimes aí bem hediondos, né? Já, por exemplo, na Inglaterra, não existe limite. Então, se um crime foi cometido, pode ter sido por uma criança, mesmo as crianças lá são condenadas. Então, são dois pontos de vista, né? Aqui, eles falam que Kardec fala que tem a razão a lei porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. E realmente tem algumas crianças que já desde pequenas já são, instintivamente a gente percebe que são da pá virada, como se diz, né? De onde podem provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? De onde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, dentro desse conceito da reencarnação, né, o Espiritismo fala que o que a gente não paga numa vida, a gente pode pagar numa próxima. Então, nós nunca vamos estar longe de cumprir aquilo que nos foi imposto pelos nossos atos, né? Nós não podemos fugir deles. Tudo bem por aqui, pessoal? Sim? Se ninguém falar, eu vou entender como sim. Por mim, tudo bem. Então, vamos lá. Tudo bem, professor. Então, tudo certo. Tudo certo? Então tá. Viu? Deixa eu falar um negócio aí. Pode falar. Então, você falou sobre a criança. Esse dia eu estava escutando sobre a história do filho do Divaldo, né? Quando ele era criança, ele tinha uma sede de matar. Não sei se você já escutou isso. Ele relatou isso daí, que ele foi crescendo, que até quando chegou uma certa idade, que ele foi embora, ele falou que ia embora, que ia para matar. Aí o Divaldo falou, ó, se você for matar alguém, antes de matar essa pessoa, você vem primeiro e mate a mim, porque foi eu que te criei. Aí depois ele mudou tudo. Não sei se você já escutou essa história. Não escutei, não. Então, se você entrar no YouTube, tem essa história que ele conta, ele mesmo contou sobre o filho dele. E quando ele era criança, ele tinha sede de matar. Vinha na cabeça dele. Não é filho natural dele, porque Não, acho que é filho de... Não. Não, então, Ele acho que é filho de criação que ele criou. Ele tem um monte de filho de criação. Então, até que adulto, ele mudou, ele foi vereador, tudo, e foi artista, ele mudou esse pensamento, mas quando ele era criança, ele falava que queria matar, que sentia o cheiro de sangue, que
que queria ver o sangue escorrer pela mão dele. Se tu procurar depois no YouTube, tu vai ver essa história o Divaldo mesmo falando. Que o problema é que o Divaldo tem um monte de história, que é difícil a gente só pegar o título para pegar. Eu vou ver depois se eu acho o título, eu mando para você. Então é isso, manda no grupo. Tá. Bom, eu acho que essa visão que a gente tem de morte de criança no Espiritismo, ele é muito mais lógico. Aliás, no Espiritismo as coisas são muito mais lógicas que em outras religiões, né? Mas o espírito, ele progride de acordo com as suas encarnações, de acordo com as experiências pelas quais ele passou. Nós comentamos já em aulas passadas a respeito do próprio Divaldo. Ele vinha comentando a respeito das crianças índigo e depois das crianças cristal, né? Que essas crianças estão aqui, elas estão reencarnando na Terra. As índigos hoje já são adultos, na sua maioria, e as crianças cristal estariam reencarnando já de algum tempo. E que eles estão aqui para preparar o planeta para essa mudança que estamos sofrendo agora, para esse progresso da Terra que vai passar a ser um mundo de regeneração, né? Então, são crianças especiais. Hoje, a gente percebe nessas crianças que elas já vêm com um conhecimento muito maior do que muito adulto. Tem criança aí que na tenra idade, você pega qualquer coisa eletrônica, põe na mão dessas crianças aí, eles não têm dificuldade nenhuma, né? Tem pessoas aí que são adultos, que têm conhecimento e que têm uma dificuldade tremenda em lidar com computador, hoje com celular, com televisão, tudo que é eletrônico aí. Essa molecada, o pessoal fala que é geração botão, né? Se bem que são... o Divaldo já comentava sobre as crianças índigo, que seriam crianças bem instáveis, né? Que elas têm propensão à música, propensão principalmente à parte legal, de justiça. E ele comentava sobre essas crianças em relação às artes, né? Incluiria a música, que se a criança, na época que ele soltou isso daí, que foi em 2000 na época de 2000 a 2010, que ele soltou essa das crianças índigo, ele dizia que se a criança quisesse um piano, que ela para o pai não comprar, não esperar que ele tivesse realmente a vontade de ter o piano, porque senão ia comprar e ia ficar encostado, porque essas crianças mudariam de opinião com muita frequência. E outra coisa que ele fala dessas crianças é que teriam uma tendência muito alta para o suicídio. Então, não sei de onde vieram essas crianças, são espíritos evoluídos, mas que, pelo jeito, pela descrição que ele faz, são crianças que teriam ainda um bom terreno para ganhar na parte moral, né? Se tem tendência a suicídio é porque ainda não compreendeu a vida espiritual. Essa é a minha forma de pensar, tá? Então vamos ver o sexo nos espíritos. Eu lembro há algum tempo atrás, tem um palestrante, ele é da cidade de São Paulo, se eu não me engano é de Alphaville, não lembro o primeiro nome dele, o sobrenome dele é Alarcão. Ele escreveu um livro que se chama Macho, Fêmea e etc. E ele ia fazer uma palestra justamente com esse tema, macho, fêmea, etc. E um dirigente ia fazer numa outra casa espírita, eu na época fazia parte da USE, a gente está comemorando o mês espírita na região, e ele foi um dos convidados a ser o palestrante. E um dirigente da casa que eu frequentava falou, pô, isso é tema de palestra, não sei o que. Eu falei, então vamos lá ver, vamos ver o que ele vai falar para depois a gente poder comentar, né? Infelizmente, essa pessoa não foi, é uma pessoa bem... era um militar e era bem retrógrado nesse ponto. E, sinceramente, a palestra dele foi muito boa, porque em todo o tempo ele falou sobre macho, fêmea, né? Sem ter nenhum lance assim de comentar sobre outros tipos de sexo, porque ele explicou o que era sexo e o que era sexualidade, né? Ele fez a distinção entre os dois. Então,
Ele não falava do gênero do sexo, né? É uma palestra muito interessante. Seria, não sei, se eu tivesse o contato com ele, eu vou procurar ver se acho, até para indicar para casa, como aqui é perto, é próximo de São Paulo, seria bem fácil de ter a presença dele aqui. Mas é muito interessante. E foi aquilo que ele coloca, né? Sexo é o gênero que a pessoa nasce, e sexualidade é aquilo que a pessoa sente. Então, às vezes, ela está num corpo masculino, o sexo é masculino, mas a sexualidade é feminina. O inverso também é verdadeiro. Então, são pessoas que, no Espiritismo, a gente procura explicar tudo pela voz da razão, né? Se veio num corpo masculino e tem tendência feminina, é porque teve muitas encarnações como mulher e assim por diante. Isso daí não é bem verdadeiro, não. É mais aquilo que a pessoa realmente sente. Ela pode ter encarnado várias vezes como homem, mas sentindo-se feminino. Não é as encarnações anteriores que vão influenciar na sexualidade que a gente vai ter, tá? Mas vamos ver o que fala aqui o Livro dos Espíritos. Tem sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então aqui eu acho que eles estão respondendo mais como uma relação sexual do que como a parte de dizer que o pessoal na Igreja Católica costuma dizer que anjo não tem sexo, né? Não sei se foi essa aqui a origem da pergunta do Kardec. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Realmente, né? Não passaria nunca por uma gravidez, não saberia o que é ter o seu filho dentro do seu corpo, você carregá-lo por tanto tempo. Então, em relação a sexo, o espírito não tem sexo. Ele pode ter sexualidade, mas não tem sexo. Ele não tem um sexo físico como a gente, né? A gente nós temos que ter passado por ambos os sexos para a gente poder compreender realmente o pensamento de um e de outro. É interessante que a sexualidade ela influencia muito no comportamento humano. Já existem pesquisas científicas que dizem que o cérebro do homem, fisicamente, ele é maior que o cérebro da mulher. Ele tem coisa de, acho que umas 300, o cérebro da mulher pesa 1,3 kg, o cérebro do homem 1,5 kg em média. Dizem que essas 200 gramas a mais é para a gente, o que a gente usa para poder estacionar o carro. A mulher não sabe fazer isso, tá? Mas, deixando a brincadeira de lado, o sexo masculino, o cérebro do homem, a ciência diz que ele desenvolveu, como o homem ele tinha que sair para coletar a comida, para fazer a caça, assim por diante, ele tem uma forma de agir. Já a mulher, como ela ficava presa na caverna, cuidando das suas crias, ela desenvolveu um sexto sentido, por exemplo, ela pega no ar quando a situação não está boa, porque é uma forma que, se tivesse um atrito dentro da caverna, ela queria proteger as suas crias, né? E é interessante, eu quando dava aula no cursinho, na primeira aula, na aula inaugural, eu perguntava para a meninada, o que é sexo? Aí
Você pega essa meninada aí, fica todo um olhando pro outro, né? Aquela curiosidade, mas ninguém... Eu dizia a eles que sexo é aquilo que tinha, era o que estava escrito no registro de nascimento deles. Era sexo masculino ou sexo feminino. Eu explicava a eles o que era sexualidade, que era o que a gente pensava, né? Aí fazer um comentário sobre mulher, sobre essa conhecimento, o masculino, por exemplo, se a gente, o homem, ele tem muita facilidade em interpretar um mapa, por exemplo. Aí você dá um mapa na mão da mulher, ela começa a virar para um lado, virar para o outro, fala que é para a direita, que é para a esquerda, que é para frente, que é para trás, que é para cima, que é para baixo, e não tem tanta facilidade quanto um homem de compreender um mapa. Isso é um exagero, tá? Mas aí os meninos ficavam todos contentes, né, se achando... Só que se você pegar o masculino, por exemplo, a hora que ele abre a porta da geladeira, ele vai procurar manteiga. Se você não falar que está na segunda prateleira, do lado esquerdo, escrito manteiga, ele não consegue achar dentro da geladeira, né? Então, e realmente a forma da mulher ver as coisas, aliás, do sexo feminino de ver as coisas, e para o sexo masculino de ver as coisas são diferentes. O homem tem um olhar muito mais reto, né? Dizem que isso daí, em função dele, quando ele tinha que fazer a caçada, ele tinha que calcular a velocidade do animal, deslocamento, o vento, por causa do cheiro e assim por diante. E já a mulher, como ela ficava naquele recinto mais fechado, ela tinha que pegar toda a vibração que tinha naquele ambiente para poder realmente defender suas crias. Então, vamos lá. Vamos seguir. Nós já vimos esse aqui ou não? Deixa eu ver. Já. Alguma pergunta, gente? Perguntas? Todo mundo está... Não, tá tudo certo. Eu só lembrei daquele vídeo do pastor Cláudio Duarte, onde ele fala que a mulher é uma caixa cheia de fio desencapado. Esse eu não conheço. Eu vou Porque te mandar, você vai dar bastante risada. Qualquer coisa dá curto-circuito? É que o homem o homem tem um fio só e a mulher tem vários fios desencapados, ou seja, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, isso é outra coisa. Depois eu te mando. Você vai rir bastante. A minha chefe era um barato, porque ela se apavora, ela é muito ansiosa. Então ela chegava, ela estava com um problema, me chamava, Dirceu, faz isso para mim, né? Aí eu começava a fazer. Daí um pouquinho apareceu outro problema, faz isso aqui. Falei, para, eu sou homem, eu faço uma coisa por vez, o que você quer que faça? Isso ou isso? Ah, não, então continua fazendo o que você estava fazendo. Porque a hora que aparece o problema, ela já quer despassar, já me chamar. Eu falo, não, eu faço bem, mas eu faço uma coisa por vez. Se tiver que fazer duas, eu vou começar a fazer errado, entendeu? A minha mulher fica louca, porque ela fala que eu assisto televisão e eu leio o livro ao mesmo tempo, mas eu não consigo ficar... por exemplo, eu costumo assistir muito notícia, né? Então, se a notícia interessa, eu paro e assisto. Se não interessa, eu começo a ler, porque eu não quero ficar perdendo tempo com aquele negócio que está acontecendo ali. Mas é a única coisa que eu faço mais do que uma coisa ao mesmo tempo, tá? Mas o que ele, brincando, ele quer dizer que é devido à morfologia cerebral mesmo, né? Sim, cada um no seu quadrado. Ele fala é interessante, se você começar a analisar a pessoa, você vai vendo que é a tal coisa. Por que dizem que os homossexuais têm muito mais propensão à arte, uma atitude diferente, né? Porque ele tem aquele lado feminino que no homem, por exemplo... Eu me lembro, quando eu estava no ginásio, né? Na minha época tinha ginásio, ginásio. Uma vez nós fomos numa exposição de artes e tinha um quadro branco com um ponto preto no meio do quadro. Aí tinha uma professora que começou a analisar o quadro, aí o professor, não seria isso, não seria aquilo, não seria aquele outro, não seria aquilo. Eu cheguei atrás dos dois, assim, os dois, maior, cada um com um ponto de vista, falei, vocês sabem o que é isso? Não, é um ponto preto num quadro branco. E acabou, eu não via mais do que aquilo.
uma vez, aliás, várias vezes eu participei de seleção em empresas, e teve uma que eu fiz, mostrar uma figura, lá a gente tinha que interpretar a figura. E eu via três coisas naquela figura, não via mais do que aquilo. Eu via um besouro, uma gravata no meio do bicho e mais uma coisa lá que eu não lembro o que era, acho que era duas tatudanas. E o cara do lado lá escreveu um livro, ele viu trocentas mil coisas do lado. Né? E eu fui um dos que passei na empresa. Aí, quando eu estava conversando com uma pessoa que acabou sendo meu chefe lá, foi interessante. Eu achei que eu fui tão mal em tal teste, não sei o que. Você foi mal, e foi lá, pegou minha ficha, olhou e falou: não, você foi muito bem, você foi um dos melhores aqui. Eu acho que você foi até o melhor, né? Foi, puxa vida, mas naquela figura eu via três coisas, né? O que você tinha que ver. Eu falei: pô, mas o cara do lado, não, o cara do lado ele estava fazendo para vendas. Aquele lá ele tem que ver o mundo. Você tem que ver só as três coisas que você viu aqui mesmo, que você tem que ter um pensamento lógico. Ele não pode ser lógico. Então, infelizmente, eu trabalhei muito tempo com sistema e eu vejo as coisas assim. Se eu ler um livro, se você me perguntar sobre o livro, eu posso fazer um resumo, mas eu vou sintetizar muito o livro. Eu não vou ficar. Tem gente que, se lê uma página, ele escreve um livro a partir dali, né? Se eu ler uma página, eu vou te resumir uma frase apenas. Se chegar uma frase, se não for uma única palavra, tá? Então, e é difícil para mim pegar essa essa percepção que tem, por exemplo, o pensamento feminino, eu acho que eu tenho um raciocínio lógico, espacial e geométrico. Tem um outro tipo de raciocínio, é mais a parte, como que é? Antigamente tinha o QI, que era o quociente inteligente, e depois veio o QE, que é o quociente emocional, né? A mulher é muito mais emotiva. Eu, nesse ponto, já não sou tão emotivo, sou mais racional. Então, não consigo ter essa percepção emotiva que muitas vezes as pessoas têm, eu não sou tão emotivo a esse ponto, entendeu? Então, vamos lá, mais um tema aqui que é bem interessante. Ô, Odisseu, Fala. exemplo de reencarnação homem e mulher, né? O exemplo de Joana d'Arc, né? Que foi Judas, né? Sim, sim. A reencarnação foi homem, na outra ela foi mulher. Foi mulher. Mas não deixou de ser um lutador, né? É. Né? Que ela foi, na realidade, foi uma revolucionária, a Joana d'Arc. Mas a gente tem muitos exemplos desse tipo, né? Sim. De pessoas. Normalmente, eu não lembro assim de casos em que a pessoa foi algo numa encarnação, outra, de Judas tem a da Joana d'Arc. Agora de outros não conheço. Eu conheço quando fala, por exemplo, de encarnações sempre no mesmo sexo, né? Tem um livro que chama-se De Mário a Tiradentes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Que Não vi ainda não. conta a história de Tiradentes. Mário foi um general romano e Tiradentes foi o que a gente conhece aqui, né? Inclusive fala da repulsa que o Tomás Antônio Gonzaga tem por ele no momento da condenação. No momento que ele podia defender o Tiradentes, ele não defende, porque ele se lembra justamente quando Mário foi general romano, que destruiu a cidade, que ele era, eu não sei o que ele era na cidade, Tomás Antônio Gonzaga, se era o rei da cidade, alguma coisa assim. Então, naquela época, o Tiradentes foi o oponente dele. E no momento dele defender o Tiradentes, ele acaba refreando, porque vem instintivamente na memória dele o fato de... Ele lembrou do Mário, né? Não do Tiradentes. Mas tem outros. Eu não lembro assim de ter falado foi um sexo um e outro, não sei de histórias, não. Eu Eu também me não lembro lembro, só. não. No momento agora eu também não lembro. Então lá. Viu o livro Há 2000 anos que o Emmanuel era o Públio Lentulus, né? Isso. Mas depois, se teve outras, aí eu já não sei também. Não, mas se você pegar, você começa com o Estevão
Paulo Estevão, né? Aí depois ele tem há 2000 anos, depois tem 50 anos depois. Não sei se você leu. Você leu Não, 50 anos depois? eu só li há 2000 anos. Eu tenho que pegar Então, o Paulo Estevão 50, e 50 anos depois. Paulo Estevão é antes e 50 anos depois é a reencarnação dele. Dele e da Lívia também. Sim, aliás, a história é muito bonita. Aí já numa condição diferente, tá? Mas aí quando reencarna ele não consegue, há 50 anos depois ele não consegue o intento dele, que seria casar com a Lívia, né? A Lívia. Bom, leia o livro. Faz muito tempo que eu li, eu não lembro da história direito. Aí você vai dar viram? spoiler. Eu não sei se vocês se passaram para vocês, se não passaram, eu posso até passar. Tem um site agora com todas as obras do Chico. Vocês podem baixar no computador. Vocês viram isso daí ou não? Não, eu desconheço. Não, não vi não. Não, eu vou ver se eu pego o site que colocaram outro dia, eu vou colocar no grupo para vocês. Aí tem acesso a todos esses livros aí. É bom porque nessa época de pandemia aqui, não dá para a gente sair comprando, pode ir lendo. Eu não sei se vocês gostam, eu gosto muito de ler no computador, então. Já não gosto, eu gosto de sentir o cheiro do livro. Ah, é? Eu tô com um livro aqui, tá me dando dor no braço. Eu tô lendo a história. Eu preciso me adaptar a essa nova modalidade de leitura. Também gosto do livro. Eu prefiro no computador. Eu tô lendo uma série aqui, eu tô agora no 5º livro, que é a Guerra dos Tronos. Então, teve a série, né? E eu tô lendo o livro. São os livros que dá dor no braço, porque é um livro que pesa mais de 2 quilos. Eu vou começar a ler A Memória do Suicida. Esse é bom. Da Ivone, né? Minha mulher tá acabando, eu já vou começar a ler. Esse é bom. Se você tiver numa boa, leia, que é muito bom. Não, ela fala cada coisa que interessante. Tem gente que, dependendo da condição mental da pessoa, não pode ler esse livro, não. Que já começa a misturar as coisas, entendeu? Ele vai falar do Vale dos Suicidas, uma série de coisas. Mas é uma experiência muito boa esse livro. Mas é uma lição de vida, viu? Sim, é sim. Quem lê aquele livro não se suicida, não. Quem lê o livro não vai se suicidar, com certeza. Com certeza. Vamos lá. Parentesco e filiação. 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? Obtuso aqui, em relação esse termo aqui, quer dizer que a pessoa obtuso não tem tanto conhecimento, uma pessoa que de pouca inteligência, né? E pode ter filhos super inteligentes e vice-versa, né? O pai é super inteligente e o filho não acompanha. Esses dias eu estava vendo a história do Thomas Edison. Ele era super inteligente e teve uma pessoa que descobriu muita coisa, né? E o filho dele não era nem... O filho dele usava apenas o nome, que era Thomas Edison Filho. Usava apenas o nome, se juntou a outras pessoas, aí acabou tendo, inclusive, problemas com a justiça em razão dessas atitudes que ele teve. 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Realmente tem gente que fala que é mais irmão de um amigo do que, às vezes, o próprio irmão, né? E, às vezes, pode ser essa a situação, que em outras existências eles foram ou parentes
consanguíneos, ou até, às vezes, até cônjuges e assim por diante, e que ele se dá melhor com um amigo do que com os próprios irmãos. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência anterior? A existência atual? Desculpa. Ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Então, ao invés da gente destruir esse parentesco anterior, a gente pode, na realidade, estar distendendo, como fala o Espírito aqui, né, na resposta, estamos aumentando. A gente tinha um pai e uma mãe, agora a gente tem 2 pais e 2 mães, e assim por diante, né? Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Consanguinidade. Aqui está faltando trema, né? Não tem mais. 205A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa? Ver nota explicativa na página 477. Isso aqui é por causa desse em relação à raça aqui, né? Essa nota que tem no texto em PDF disponibilizado para download gratuito no site da FEB, publicada em face do acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs, contidos na doutrina espírita. Mas muita gente acabou falando que o Kardec era racista por causa dessas colocações que ele coloca aqui. Então, aqui ele está colocando como pertencendo a uma outra raça que não teria tanto brilho quanto a raça que ele pertencia. É a conotação que deram aqui, aí vem essa do Ministério Público aqui, intervenção. Então, a resposta do Espírito. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que gostaria de contar com ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são. E não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, realmente, muitas pessoas se aproximam do Espiritismo, a pessoa que não conhece a doutrina, né? Uma das primeiras perguntas que ela faz, queria saber quem foram meus antepassados, para ver se tem esse gentil homem aqui que eles estão citando aqui, né? Ninguém quer saber se foi escravo, se foi preso alguma vez, se foi um prisioneiro, alguma coisa assim. Quer saber se foi rei, se foi rainha, se foi príncipe, né? Isso é o que interessa. O resto, pouco importa para eles. Infelizmente, é como diz aqui o Espírito, né? A gente pode ter sido filho de um honrado sapateiro, do que seria melhor ter sido de um honrado sapateiro do que de um gentil homem devasso. O fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo. Avoengos aqui é antepassados, tá? Não sei porque puseram essa palavra aqui, não. Tem antepassado. Talvez seja até o fato de corrigir para os próximos anos. De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes são ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos
para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Ixi, mandou uma mensagem aqui que não está conseguindo. Eu vou mandar a aula para eles, vamos ver como sai a gravação. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Tinha um pensamento no Espiritismo, isso já caiu por terra, mas antigamente dizia assim, né? Muitas vezes você via, tem um ditado que fala que é avô pobre, filho rico, neto nobre, né? E depois bisneto pobre outra vez. Que o pobre conseguia acumular alguma coisa, o filho multiplicava e o neto liquidava tudo. Isso acontece com muita frequência, principalmente na nossa sociedade, né? Então, que esse bisneto seria aquele avô pobre que iria recomeçar tudo outra vez. Mas esse pensamento já caiu por terra. Não quer dizer que a gente vá reencarnar sempre, ter esse laço de parentesco com aqueles que não são descendentes, que a gente viria a ser os próprios descendentes deles no futuro, né? Alguma pergunta? Observo. Deixa eu ver se eu consigo responder para a menina aqui. Opa, aquela aqui. WhatsApp. Já colocaram uma coisa aqui. O pessoal está direto no telefone. Eu já vi, eles colocaram o vídeo que eu te falei. Ah, é? É que eu vejo pela aula Aí eles não interna. conseguiram. Uhum. Bom, vamos ver. Não volta. E agora? Estão vendo? Lição? Sim. Então tá. Vamos. Sim. Licenças físicas e morais. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Aí na própria 477, que é aquela que falou ali do Ministério Público, deve ter alguma explicação, tá? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Deixa eu voltar aqui. Tem uma história muito interessante a respeito daquela, chama-se Pedra da Roseta, acho que é isso. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Essa Pedra da Roseta foi um fragmento que acharam no Antigo Egito, e a partir desse fragmento conseguiram decifrar todos aqueles hieroglifos, toda a escrita egípcia, né? Porque nessa Pedra da Roseta tinha o fragmento do texto egípcio e embaixo tinha o grego. Então, a partir do grego, eles tiveram acesso ao conteúdo e conseguiram decifrar o restante da escrita egípcia. Mas conta-se que no século XVIII, se não me engano, nasceu uma criança nasceu numa vila francesa
onde a maioria dos seus moradores eram todos loiros, loiros de olhos claros. Essa criança nasceu morena, de cabelo escuro, de pele morena, de olho amendoado, o tronco um pouco maior. Normalmente, se a gente olhar para o nosso corpo, tem aquele, não sei se você já viu um homem vitrílogo do Leonardo da Vinci, que ele tem um homem assim de braços abertos, braços e pernas abertos, e ao mesmo tempo de braços e pernas fechadas, um sobrepondo o outro. E nesse homem ventrílogo, o Leonardo da Vinci, ele dá umas medidas que ele fala que é a proporção divina. Então, essa proporção divina, se a gente for olhar os dedos, nossos dedos, cada divisão do nosso dedo em relação ao total do dedo, ele tem essa proporção divina. Da mão para o braço, assim por diante. Então, o nosso corpo também, se você pegar do umbigo para baixo, pegar a parte de cima e dividir pela parte de baixo, você vai achar essa proporção divina. Dizem que aquele quadro Mona Lisa, ele chama muito atenção porque ele levou o Da Vinci, ele usou toda essa proporção divina para pintar aquele rosto, né? E essa pessoa, ela destoava disso daí, ela tinha um tronco maior do que as pernas. Normalmente, se você olhar para um homem caucasiano, que é o nosso caso, nós temos as pernas um pouco maiores do que o nosso tronco. E ele tinha uma característica física totalmente distinta dos seres daquela vila. Mas, de qualquer forma, nasceu, foi criado, foi amado pelos pais. Quando ele tinha 14 anos, ele teve um irmão que ele estava estudando em Paris, e a família pediu que ele fosse para Paris para que ele pudesse se instruir. Esse irmão dele era antropólogo não. Bom, ele era um estudante dessa parte de antiguidade. E quando ele vê aquela pedra, o irmão pegou uma cópia da pedra para que ele pudesse tentar fazer alguma coisa, e quem acaba decifrando a pedra foi essa criança que era totalmente diferente, né? E no meio espírita diz que foi a reencarnação de um dos faraós do Antigo Egito, por isso que ele tinha toda aquela característica. Ele ficou muito tempo sem reencarnar, e quando reencarnou, ele trouxe toda a característica física que ele tinha quando egípcio. Então, por isso que ele tem a pele mais escura, o tronco maior, o olho amendoado, o cabelo escuro. Então, mesmo renascendo, né, como fala aqui, não houve a transmissão física dos pais. O seu perispírito foi impregnado pelo próprio espírito, mantendo uma boa parte da complexão física que ele tinha quando egípcio. 207A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos e reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Por que pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para desanimar o filho? Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então aqui é muito interessante essa resposta, né? Um mau espírito, ele pode pedir um bom pai para ver se esse pai influencia na sua mudança. Eu não sei se vocês já perceberam,
filhos adotivos pode ser até de raça distinta, mas ele acaba lembrando os pais que o criam, principalmente pelos trejeitos, pelas palavras que ele usa, né? Pela forma de se comportar. Vai muito da educação que os pais lhe dão, né? E você acaba associando essa parte que não é a racial, né? Que é mais comportamental do que física, e associa com os pais que o estão criando. Então, mesmo que você... Por isso que muitos filhos que são de criação, os pais acabam não dizendo que são filhos de criação e todo mundo aceita porque realmente todos esses trejeitos aí levam a lembrar sempre os pais, né? A gente pode não ter semelhança nenhuma, mas o comportamento sempre a gente associa com a pessoa e acaba tendo essa visão de que se parece. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito. Essa frase aqui não está legal, né? Então, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência o inferior? Acho que ficaria melhor sem as vírgulas. Então, o que está dizendo aqui? Se pelas preces os pais podem atrair um bom espírito como filho. Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente-se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. 212. Há dois espíritos, ou por outro, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Aqui ele está falando dos siameses ou chipófagos, né? E é bem interessante isso aqui. Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz que vos pareçam, em muitos casos, uma só. Eu, uma vez, eu estava lendo, se eu não me engano, é o livro Sexo e Destino, do Allan Kardec, do Sexo e Destino da série do André Luiz, e eles estão descrevendo dois espíritos, eles estão numa simbiose tão grande, então é um obsessor, numa simbiose tão grande com o obsedado, que eles olham e não conseguem distinguir quem é o obsessor e quem é o obsediado, quem que é o dono do corpo e quem não é, de tão juntos que eles estão ali naquela simbiose. Isso me fez lembrar dessa possibilidade aqui, desses dois, depois que o outro desencarne, né, ficarem brigando tanto tempo ali, que quando nascem juntos, ocupando o mesmo corpo para poderem se aturar eternamente lá, durante toda uma existência aqui na Terra, né? Foi a associação que eu fiz. Perguntei para alguns espíritos, confirmaram, mas não quer dizer que seja essa a realidade, tá? Mas a imagem que me veio à mente quando eu estava lendo o livro foi justamente essa daí, porque os dois estavam numa briga tão grande que você não conseguia saber quem era um, quem era o outro. Pois que nos gêmeos os espíritos encaram por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Quando são espíritos simpáticos, esses gêmeos, né, é muito comum a gente perceber que a aflição de um irmão acaba passando para o outro.
eles têm uma ligação muito forte nesse sentido, quando são simpáticos. Quando são antipáticos, aí já muda toda essa história, né? 214. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Isso aqui é alguma coisa que tinha naquela época. Lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas, né? Tem até um conto que é aquele príncipe que fica mascarado, uma máscara de ferro, alguma coisa assim, né? Ele fica preso com uma máscara que, na realidade, ele é irmão gêmeo do seu irmão, que era o rei, o príncipe, alguma coisa assim. Não sei se tem um filme a respeito disso. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. É por isso que dizem que ali naquela região de Israel, dos palestinos, que embora eles sejam descendentes, têm a mesma descendência, né? Um é de Israel, o outro é de Ismael, e ambos são filhos de Abraão, que eles não se entendem até hoje, porque, embora ele esteja dizendo aqui que são espíritos simpáticos, se reúnem no mesmo povo, aqueles espíritos, eles ficam ali, eles são antipáticos durante uma eternidade, eles reencarnam sempre como judeu ou sempre como palestino e continua essa briga aí eternamente, né? Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconhecerias. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se se arrependeu. Tem um pesquisador no estado do Paraná que ele estava buscando reencarnações de espíritos, né? Ele estava fazendo analogia com a impressão digital. Então, ele faz a comparação, diz que o espírito, quando nasce num outro corpo, ele mantém a própria impressão digital. Ele é datiloscopista, então é uma profissão que ele domina. Eu não posso dizer se sim nem não, mas ele achou vários casos de pessoas mortas que têm a mesma impressão digital de pessoas vivas. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito. Ele imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada,
ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciado a parecença. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama de um ar de família. É isso, esse ar de família que eu comentei a respeito dos filhos adotivos. Nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele pode vir de procedência muito diversa da deste. Fora absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações. Ele imprime ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então é isso. Eu conheci uma pessoa. Você já viu essas redinhas que colocam frutas, né? Hoje em dia, se a gente vai no mercado, às vezes tem laranja lá dentro daquelas redinhas. E eu conheci uma pessoa em São Paulo, ele era carregador no Mercado Central ali. Ele começou a fazer essas redinhas com. A gente vê aqui, às vezes, esses artistas aí que fazem esses chapéus com folha de palmeira e assim por diante. Ele começou a fazer uma espécie de redinha para colocar as frutas. Então, enquanto ele não estava carregando, ele ia vender fruta com aquelas redinhas. E isso acabou chamando a atenção de uma pessoa que orientou bem essa pessoa e ele patenteou aquela redinha. Então, ele acabou comprando ali perto na zona serialista, ali perto da Santa Rosa, na rua de trás, não lembro o nome. Ele comprou um terreno que tinha 4 metros de frente. Ele construiu um prédio de 4, 5 andares ali. E uma vez, numa negociação com ele tinha que assinar o cheque e não quis assinar o cheque na minha frente. Depois eu descobri que na hora de assinar, ele quase rasgava o papel, de tanto que apertava, porque ele fazia muito pouco tempo que ele tinha sido alfabetizado, né? Mas eu lembro, a frase dele foi muito marcante, que ele falava que o duro não era ser pobre, o duro era ter cara de pobre, porque ele estava rico, mas ele tinha cara de pobre, ninguém respeitava ele, né? Então, acho que as próprias atitudes da pessoa acabam levando a isso daí, né? A pessoa, na sua atitude, no seu linguajar, na sua expressão corporal, ela acaba denotando que ela é uma pessoa rude, né? E isso acaba fazendo com que as outras pessoas não lhe deem o devido respeito. Gente, o que eu tinha preparado para a aula de hoje foi esse material. Alguma pergunta? Vamos? Perguntas? Agora vamos conversar. Eu acho que você vai conseguir disponibilizar esse vídeo lá no grupo, né? Vou. Deixa eu parar a gravação. Bom, vamos ver o que vocês falam, assim a gente grava tudo. Não sei que esse negócio demora para... Calma, eu quero fechar. É que tinha gente lá no grupo falando que não conseguiu. Que não conseguiu, né?
Eu quero ver como eu vou abrir esse negócio aqui. Então, tá. Então, lá. Comentários? Sem comentários? Quem vai fazer a prece final para Hoje o mim? pessoal tá meio tímido, né? O pessoal está tímido. Quem vai fazer a prece final para mim? O Cimeire, que está com o microfone aberto? Dirceu, Oi. eu posso fazer, Pode. mas é assim, eu gostaria de ler um trecho que eu leio sempre no livro do Evangelho, né? Sim. É um trechinho só, e eu leio e fica com uma prece, tá bom? Pode ser. Obrigado. Senhor Deus, permiti aos bons espíritos que nos cercam que venham em nossa ajuda quando estiverem em dificuldades e nos amparem se vacilarmos. Fazei, Senhor, que nos inspirem fé, esperança e caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontre neles a força que nos falta nas provas da vida. Amém. É o modo mais fácil de conseguir gordura sem ninguém perceber. Você não acredita. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de mais um encontro para estarmos estudando, né, esclarecendo dúvidas, e que a nossa semana seja protegida por Deus. Bom? Boa noite para todos. Boa noite, que assim seja. Muito Que obrigado. assim seja, amém. Boa noite. Pessoal, Boa semana Boa a noite a todos. todos. Não vi ninguém de máscara aqui, nem eu. Cuidem-se. Cuidado com a Boa carona noite. vírus. Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. parar a gravação. boa noite, pessoal. Falou, Boa valeu. noite. Boa noite para todo mundo.